Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 137. Abra aí comigo, por favor. Salmo 137. Eu escrevi esse salmo mais ou menos há um ano atrás. E eu escrevo muita coisa e eu sinto de escrever, escrevo e eu falo para Deus: Deus, uma hora eu vou ministrar. Então, hoje à noite é a hora. Eu disse para o pastor Eloy, nós conversamos aqui quarta ou quinta-feira. Eu perguntei a ele, falei: pastor, o senhor vai ministrar alguma coisa algum texto para as mulheres? Ele disse que não, mas no sábado ele mudou. Falei: bom, então eu posso falar o que está no meu coração proposto a dizer. Salmo 137 diz assim: às margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar um canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a até os fundamentos, filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a parede. Senhor Jesus, aqui estamos nós, com o coração bem temeroso, Senhor, para falar aquilo que eu vou falar nessa noite. Que Tu mesmo abra os corações, porque nós não temos essa possibilidade. Que Tu abra e que ouçamos a Tua voz, porque é um privilégio para nós ouvi-lo. Ouvi-lo é um privilégio, é o maior que temos. Ouvir a Tua voz e mudar aquilo que é necessário que seja mudado. Pai Celestial, abençoe cada pessoa. Deus, repreende toda a inquietação, e que cada um que me vê e me ouve em casa se assente para ouvir o Senhor falar. Eu quero Te louvar por essa noite e por tudo quanto já fizemos, mas que a Tua palavra, que é viva e que é eficaz, possa penetrar dentro de nós e continuar separando juntas e medulas. É a minha oração nessa noite, em Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos, esse texto é um salmo pós-exílio, e ele retrata a situação do povo de Judá no cativeiro babilônico. Esse texto é um relato pungente, vívido e eloquente das consequências inevitáveis dos desvios e da apostasia do reino de Judá. Deus enviou profetas, chamou o povo ao arrependimento, tratou com o povo reiteradas vezes e com várias vozes proféticas. Mas o povo de Judá esqueceu-se de Deus e não quis ouvir a sua voz. Deus então mandou uma nação impetuosa e violenta que cercou Jerusalém. Agora o povo de Judá está cativo em território estrangeiro e subjugado. Irmãos, há uma pergunta que norteia nessa noite, e ela norteará a mensagem toda até o final. Por que é que Judá desistiu de cantar? Por quê? Por dois motivos, e eu quero conversar com vocês sobre os dois. E há um terceiro motivo, por que nós devemos cantar. Por favor, escute o Espírito Santo falar. Primeiro, por que é que Judá desistiu de cantar? Por causa da crise
que havia se instalado na vida deles. Há sofrimentos que você vai passar exatamente por andar com Deus e por ser fiel a Deus. Porém, há sofrimentos que vamos atrair sobre nós, porque num dado momento nós nos endurecemos e nós nos fechamos em nossa rebeldia. Foi exatamente isso que aconteceu com Judá. Se fecharam e se rebelaram contra Deus. Que tipo de crise eles enfrentam? O texto nos fala de 4. A primeira delas está no verso 1 que lemos, acompanhe. Eles enfrentam a crise da desinstalação, às margens dos rios da Babilônia. Eles estão onde não gostariam de estar, pisando onde não gostariam de pisar. Eles foram arrancados de sua terra, da sua pátria, das suas cidades, da sua família, do seu templo e da sua religião. E eles estão vivendo a crise da desinstalação. Eles estão onde não gostariam e estão fazendo aquilo que não gostariam. Talvez você nessa noite esteja enfrentando essa mesma crise, a da desinstalação. Você está onde não quer, fazendo o que não quer, mas você está nesse lugar, exatamente como o povo de Judá. Segunda crise que eles enfrentam é a da apatia coletiva. Diz o verso 1 ainda que lemos: nós nos assentávamos. Apatia é um desânimo crônico, é a morte da esperança. Apatia é a aceitação passiva da decretação da derrota. Apatia é desistir de lutar, é dar-se por vencido, é aceitar o caos com naturalidade. Apatia é aceitar que a crise é imutável. Falta sonho para sonhar, falta esperança para esperar, falta amanhã. Na tragédia do hoje, todos estão apáticos, todos se assentavam, todos. Terceira crise que eles enfrentam é a crise da melancolia. Diz o verso 1 ainda que lemos: além de estar às margens dos rios da Babilônia, eles se assentavam, agora eles choravam. Não existe nada pior na vida do que você enfrentar uma crise e não ter um projeto de saída, uma solução. Aquilo era um coral do lamento. Eles não cantam, não sonham, não planejam, não reagem. Eles apenas choram. Quantas pessoas assim hoje? Elas estão às margens, elas até já se assentaram e só choram. É a chamada crise da melancolia. Eles choram, eles não reagem às dores da vida, eles vivem se lamentando e curtindo as lágrimas da vida. É a crise da melancolia. Quarta crise que eles enfrentam é a crise da nostalgia. Olha o verso 1, a última parte, lembrando-nos de Sião. Quantas vezes nós podemos deixar de viver o hoje por causa do ontem? Quantos de nós moramos no passado, na saudade, não caminhamos para frente porque estamos atrelados ao passado, estamos presos ao passado, lembrando-nos de Sião. A espiritualidade desses judeus era apenas de Jerusalém, do templo, do passado. Qual é o contexto do Salmo 137? Em 606 a.C., Nabucodonosor cercou Jerusalém, saqueou o templo e levou todos os tesouros para a Babilônia. Daniel é levado para a Babilônia, para a capital mundial da astrologia
e da feitiçaria, exatamente como esses que eu estou dizendo aqui para vocês. Daniel perdeu sua nacionalidade, sua família, sua liberdade e sua religião. Porém, se você ler os 12 capítulos de Daniel, você vai descobrir uma coisa: entra reis e sai reis, entram impérios e saem impérios, e Daniel permaneceu íntegro, sem reclamar, sem murmurar. Daniel não viveu uma vida apática, ele não estava às margens, ele não se assentava, ele não chorava, e muito menos era um homem de Deus nostálgico. Não, irmãos, há uma verdade aqui, por favor, me escutem. Não é o que as pessoas nos fazem que importa, mas como reagimos ao que as pessoas nos fazem. Sempre será isso no final que há de importar. Não é o que você me faz, é o que eu faço diante daquilo que você me faz. Eles estão em uma crise, às margens de apatia, de melancolia e de completa nostalgia. Eles param de cantar por causa da crise. Segundo, acompanhe comigo, por que é que eles param de cantar? Além da crise, por causa da falta de perdão. Se você notar a linguagem deles a partir do verso 5, é uma linguagem pesada, de ódio e de sentimento de vingança. A liturgia deles era prestada apenas dentro dos muros de Sião. Diz o verso 2 que lemos, que eles aposentam as harpas, instrumentos usados para cantar canções de alegria e de felicidade. Diz o verso 3 que aqueles que os levaram cativos exatamente para a Babilônia, onde eles estavam, disseram para eles: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. E no versículo 4, como que num coro, eles disseram assim: como porém haveríamos de entoar um canto do Senhor em terra estranha? Como eu vou cantar em meio ao coronavírus? Como que eu vou cantar mediante uma perda, mediante uma dor, mediante um luto? Como cantar? Irmãos, a fé deles é circunstancial, porque eles só cantam em Sião, apenas em Sião. Escuta, Augusto, escuta, por favor, pense comigo e responda essa pergunta para você: até que ponto a minha espiritualidade influencia a minha vida quando eu estou fora de Sião, fora do templo, fora da igreja, fora do meu convívio social, fora do meu habitat natural? Até que ponto a dor influencia você a não cantar, a não adorar? Estão me ouvindo aí? Caiu a ficha? Vou melhorar a pergunta. Eu gostaria que você olhasse para esse texto e perguntasse para você mesmo: será que eu desisto de cantar os cânticos de Sião quando eu estou passando por algum momento difícil? Será que eu só canto quando tudo está bem? Será que eu só canto com dinheiro no banco? Será que eu só canto quando as pessoas me amam, quando eu sou aceito? E em tempos de crise como a que estamos passando, você canta ou não? Você já dependurou suas harpas? Onde estão suas harpas? Isso aqui é muito profundo. Agora, irmãos, o melhor está por vir, e o melhor é agora. Além de não cantarem pela crise, agora eles
desistem de cantar pela falta de perdão. Há 4 coisas, 4, aqui. A primeira delas está no verso 8. A primeira vez que os judeus olham para o futuro, é para desejar a tragédia dos seus inimigos. Olha o verso 8. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que fizeste. Eles viviam o tempo todo ligados à nostalgia do verso 1, lembrando de Sião. O seu futuro é de ódio. Por isso profetizam o trágico de forma irremediável, que há de ser destruída. Irmãos, nós não estamos falando aqui de ímpios. Estamos falando de um povo que Deus estava disciplinando pela sua rebeldia. Esse povo aqui é o povo de Deus. Quem está falando isso aqui não são aqueles que não conhecem, são os que conhecem, mas estão amargos. Era como se eles dissessem assim no verso 8: Deus, destrua-os por aquilo que nos fizeram lá atrás. Era como se eles dissessem assim: Senhor, por favor, o Senhor pode matá-los, o Senhor pode destruí-los. Eles não deixam a possibilidade de mudança e de arrependimento para a Babilônia. Eles perderam a capacidade de amar, de perdoar e de abençoar. Irmão, não há sentido em ser injusto com os injustos. Não há sentido para o cristão pagar o mal com o mal. Como diz Romanos 12:21, não lhe deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Lucas 9, a partir do versículo 50, Jesus chega com seus discípulos em Samaria. E no versículo 54 diz que o povo de Samaria não recebeu nem Jesus e nem os discípulos. Então Tiago e João disseram para o Senhor: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Como assim? Irmãos, como assim? Quantos estão agindo assim nesses dias, nessa noite? Você que me ouve, talvez esteja amargo. Você olha para trás, diante de coisas que alguém lhe fez, e você, só sai uma palavra da sua boca: Deus, destrua-os. Destrua-os. Eles olham, eles registram o trágico, e o trágico foi aquilo que fizeram a eles. Segundo lugar, diz o verso 7, que além de registrar o trágico lá atrás, eles vivem prisioneiros historicamente a eles. Olha o verso 7. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a até os fundamentos. Meu irmão, eles estão presos ao dia da tragédia, ao dia da dor, ao dia do saque, ao dia do massacre, da desinstalação de Sião. Leia o livro de Obadias, ele está aí na sua Bíblia, existe. Leia o livro de Obadias com muita atenção, e você vai ver que Obadias retrata esse dia de forma vívida. Eles se lembram da covardia dos edomitas, que os esperavam nas encruzilhadas para matá-los, diante da sua fuga desesperada. Eles se lembram das palavras dos edomitas de alegria, dizendo: arrasai, arrasai-a. Irmãos, olha como o passado de dor está vivo dentro desse povo. Eles se lembram do mal que os edomitas fizeram. Eles não esqueceram.
eles não perdoam, eles não têm paz, não têm paz, eles não se esquecem esse dia que foram agredidos. A ferida está aberta, a ferida está sangrando. Quem sabe, você que está em casa vive prisioneiro de uma palavra, de uma atitude e de um gesto. Talvez você tenha ouvido algo que tenha entrado como uma flecha envenenada no seu coração. Por isso, você não consegue se libertar dessa mágoa. E por isso, você não consegue cantar os cânticos de Sião. Você registrou o trágico. E você vive prisioneiro dele. Talvez há 1, talvez há 10, talvez há 20 anos atrás. E a única coisa, quando você fecha os olhos, que vem na sua mente é: Ahaziah, Ahaziah. São as palavras malditas, e que vem com uma flecha no seu coração, e amarga você. Irmãos, há muita gente amarga. Há muita gente que, se você olhar para ela, ela não precisa abrir a boca. Você vê escorrer no canto da boca um líquido verde, se chama amargor. A pessoa está amarga, ela vive presa ao passado, e ela não consegue cantar os cânticos de Sião. Ela até vem às reuniões, mas ela está amarga, ela é amarga, ele é amargo. Terceiro, eles têm um conceito errado do que é ser feliz na vida. Olha o verso 9: feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Isso é testemunho? Isso é o que Deus espera do seu povo? O povo, em vez de se alegrar em Deus, a única coisa que brota nos seus lábios é a possibilidade de seus inimigos serem esmagados. Essa é uma inversão de valores e uma inversão da verdadeira espiritualidade. Eles vivem a neurose da vingança. Eles querem vencer o mal com o mal. Eles querem que a segunda descendência, que os filhos da Babilônia sejam esmagados. Eles transferem o ódio a outra geração, a uma geração que não tem absolutamente nada a ver com o que eles estão passando. Eles projetam uma mágoa para aqueles que não lhes fizeram mal. Quem nutre o ódio hoje não pode adorar a Deus amanhã. Impossível. Irmãos, impossível. É o texto que eu li no início, é Hebreus 12, 15. Atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Irmãos, a amargura, ela cria raiz dentro de você. E sabe o que uma pessoa amargurada faz? Ela contamina outros, inevitavelmente. Você já ficou perto de uma pessoa amargurada alguma vez? Você já ficou perto de alguém amargo alguma vez? O que brota de dentro dela é ódio, é dor, é vingança. Ela quer se vingar, ela quer que morra. Há pais querendo que filhos morram, há filhos querendo que pais morram. Irmãos, eu sei que eu estou falando. Há muita dor. E aí, não há cântico nos seus lábios. É impossível. Eles até cantam cânticos, mas não são espirituais. Eles falam, mas Deus não se deleita dele, e muito menos do cântico que sai da sua boca. Quantos amargos que me veem nessa noite? Quantos de vocês em casa estão amargos?
amargos. Irmãos, essa palavra é para você, é para mim. Há muitos amargos no meio de nós. Há pessoas em casa culpando tudo e todos. Tudo e todos. Foi Deus, não foi o diabo. Não, isso tem a mão do homem. Aí eles se revoltam com tudo. Querem que todos morram. Não foi meu pai, não foi minha mãe. Não, foi o vizinho. E aí o que brota do coração deles é dor, é luto, é tragédia, é caos. E aí nós projetamos a nossa mágoa para outra descendência, para aqueles que não têm absolutamente nada a ver com o que está acontecendo. E nós dizemos que morram os filhos da Babilônia, porque os seus pais nos fizeram mal, em que então morram os seus filhos. Quem disse isso? O povo de Judá, o povo de Deus. Só que eles estavam amargos. Irmãos, nós corremos o risco de jogar para fora aquilo que o coração está cheio. Você não consegue conversar com uma pessoa amargurada e brotar de dentro dela coisas boas, porque a boca fala do que está cheio o coração. Você vai falar o que está dentro, cheio. Quarto lugar, eles tinham uma relação institucional com Deus, mas não uma relação pessoal com Deus. Olha os versos 5 e 6. Se eu de ti me esquecer, amado, olha o que o povo de Judá diz, o povo de Deus, só que não são ímpios, ok? Não são ímpios, é o povo de Deus, como nós, como eu e você. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Eu não sei se você conseguiu entender o que está acontecendo aqui, mas eu vou te explicar. Eles vivem a institucionalização da fé. Tudo tem a ver com Jerusalém e com Sião. A maior alegria deles não é Deus, é Jerusalém. A saudade deles não é de Deus, é de Sião. É de Sião, não é de Deus. Se você ler Jeremias capítulo 7, debruce até o verso 7, você vai descobrir que por muito tempo os judeus haviam confiado no templo e não no Senhor. Eles achavam que enquanto tivessem o templo, estariam a salvo, mas o templo não os salvou. O templo não os salvou. Eles foram para o cativeiro exatamente por desenvolverem esse tipo de amuleto, de idolatria em relação ao templo. A única vez que eles se lembram de Deus no verso 7 é para pedir a destruição dos inimigos, para fazer sócio com a vingança deles. A única vez no texto, escute isso, que cita-se o nome de Deus, é para Deus se vingar dos inimigos deles e fazer-se sócio da sua vingança. Eles amavam um lugar e não Deus. Irmãos, isso aqui é muito sério. É muito sério. Diz Deus que é possível amar o templo e não amar a Deus. Por favor, pense nisso esta noite. Vou dar um tempinho para você pensar. Faça reflexão sobre o que você acabou de ouvir. O povo de Judá amava Jerusalém, amava Sião, amava o templo e não amava a Deus. Eles sentiam saudades, não de Deus, mas do templo.
Quantos de vocês em casa, eu preciso perguntar, quantos de vocês têm sentido saudades do templo da primeira igreja do Nazareno em Londrina? Você tem sentido falta de Deus? Ou apenas do templo? Tudo bem, irmãos? Tudo bem aí? Respire fundo. Isso mesmo, respire. Eles tinham saudade do templo e não de Deus. É possível. Às vezes nós temos apego às coisas institucionais e não a uma relação pessoal e viva com Deus, que nos salvou, nos libertou e que pode ser adorado aqui ou em qualquer lugar, porque Ele é o Deus de toda a terra. João 4:24 diz que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Deus está em toda a terra, Deus está em todo lugar. Ele não é adorado apenas no templo. Esse foi o erro de Judá. Por isso que eles amavam o templo, amavam Sião, amavam Jerusalém e já haviam se esquecido de Deus. Qual é a tua saudade nessa noite? De Deus ou apenas do templo? É de estar aqui no templo físico ou você tem saudades de Deus? Pense nisso essa noite. Pense. Por que é que Judá desistiu de cantar? Pela crise que o cercou. É a crise da desinstalação, da apatia coletiva, da melancolia e da nostalgia. Por que é que Judá desistiu de cantar? Pela falta de perdão. Eles olham para o futuro para desejar a tragédia dos seus inimigos. Eles registram a dor, o trágico, a espada de Nabucodonosor atravessando o povo pela rebeldia deles e pela infidelidade deles, porque Deus já havia proferido que eles iam ser levados, e foi Deus quem levou, não foi o diabo, foi Deus. Eles registram isso, e há muita dor, há muita mágoa. Depois eles têm o conceito errado do que é ser feliz na vida, e falam assim: Deus, que morra os filhos daqueles que nos prendem aqui na Babilônia, que morram todos eles. E então diz os versos 5 e 6 que eles amam o templo, amam Jerusalém. Como diz o verso 1, eles têm saudades de Sião, mas não de Deus, porque diz Jeremias 7:7 que eles confiavam no templo e não no Senhor. Porém, há uma terceira verdade, e há dois motivos para cantar. Há dois motivos para cantar, e eu encerro o texto. O primeiro motivo para você e eu cantarmos, mesmo em meio à falta, eu tenho lido bastante nos Facebooks a seguinte frase: a crise sempre revela quem somos. E é verdade. Na crise, todas as máscaras caem. Você quer conhecer alguém? Falta dinheiro para ver. Dependa de Deus para ver. Você vai conhecer quem é quem. Porém, há motivos para você cantar, e existem dois. O primeiro está no verso 1. Eles estavam às margens dos rios da Babilônia. Amados, eles não estão num deserto. Eles estavam perto do rio Eufrates e o Tigre, lugares férteis, cheios de verdor e de fartura. A vida não estava tão ruim assim. Havia água. O problema não é a luta, eram eles
quem estavam duros e amargos. As margens dos rios da Babilônia eram considerados lugares bons para oração, para o plantio, porquanto esses rios fluíam a água da vida, que representam o fluxo eterno da vida e da existência. Eu quero dizer para você que me ouve nessa noite, sabe por que nós não paramos na crise? Porque diz João 7, 37 e 38, Jesus dizendo: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. São rios, amado. A água para nós, água. Alegre-se, porque dentro de você flui uma água que nenhum homem pode fechar a torneira e nem cortar por pagamento de conta. Ela flui dia e noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia. Essa água é o próprio Senhor Jesus. Ele mata a nossa sede. Ele mata a nossa sede. Hoje, amanhã, em tempos de crise, em tempos de vírus, a nossa sede é saciada pela água que vem do céu. Segundo motivo para cantar é porque eles tinham sombra para descanso. Diz o verso 2: nos salgueiros que lá havia. Primeiro eles tinham água, e agora eles têm sombra. E por quê? Porque os salgueiros eram árvores grandes e frondosas e úmidas das planícies da Babilônia. Eles tinham água e tinham sombra. Eles não veem a bondade de Deus, e eles não discernem o propósito da disciplina de Deus. Eles olham para trás, para a dor, para a mágoa, para o caos, para o sangue que foi derramado, e eles não têm paz no presente. Eles não conseguem olhar ao redor, eles só olham para trás, e eles sentem mágoa, eles sentem muita mágoa, e eles sentem dor. E o seu nome é fulano de tal mágoa. O seu nome é Adriana Beltrana falta de perdão. O nome dele é Tananã mágoa. O sobrenome dele é dor. O sobrenome dela e dele é falta de perdão. Ele não olha ao redor, ele não consegue olhar, porque ele só olha para trás para ver e para ressuscitar dentre os mortos o mal que alguém lhe fez. Pessoas assim não conseguem olhar ao redor, eles não conseguem olhar para a água e nem olhar para a sombra. Eles não conseguem. Hoje à noite é a noite de você dar um basta nessa hemorragia da mágoa e da murmuração. Hoje à noite é noite de você espremer esse pus para fora, para que você seja curado e para que você seja curada. Você precisa espremer, porque a pus está infeccionado. Você precisa de cura essa noite. Você precisa de cura no domingo do Dia das Mães, de cura. De cura. Eu não sei que circunstâncias você tem vivido. Talvez você já tenha dependurado suas harpas no salgueiro e desistiu de cantar. Talvez você esteja morando nas lembranças de um tempo que se foi. Existem feridas na sua alma que não foram curadas. Por isso que brota do seu coração não são palavras de louvor, mas palavras de ódio, rancor e mágoa. As algemas emocionais precisam cair.
Irmãos, eu sei que você crê, e eu preciso dizer a você o que eu estou ouvindo agora. São almas que gemem. Eu ouço gemidos de pessoas que precisam expelir esse pus, porque há pessoas muito doentes, há pessoas muito amarguradas, e Deus quer curar você nessa noite. É nessa. Você precisa de cura. Essa noite é noite de cura. Em nome de Jesus. O Deus a quem servimos, Ele mesmo, Ele, nas noites escuras, pode inspirar em seu coração um novo cântico de louvor, e você tirar as harpas do salgueiro e voltar a cantar, e voltar a louvar. Deus te diz nessa noite: escute Deus falar. Levante-se, levante-se e vá naquela sombra. Pegue as suas harpas, filho meu. Pegue as harpas, filho meu, e volte a cantar. Volte a cantar. Volte a entoar um cântico, mesmo em meio ao tempo que você vive. Porque você não me adora pelas circunstâncias, mas você me adora apesar delas. Diz Deus, diz Deus, diz Deus. Hoje é noite de eu curar você. É noite de eu colocar um remédio que só eu tenho nessa ferida. Eu posso salvá-lo, eu posso curá-lo, eu posso levantá-lo. Eu, diz o Senhor, posso curá-lo nessa noite. E você, mesmo em meio à dor, à crise que você vive, pode me adorar, pode voltar a me louvar, a entoar cânticos espirituais, mesmo em meio à dor, mesmo em meio às prisões, aos embates e aos infortúnios da vida. Diz Deus: pegue as harpas e cantem. Pegue as harpas e voltem a cantar. Quem mandou você parar de cantar? Diz Deus. Que Ele nos visite com a sua graça, que Ele nos ajude a ser um instrumento de bênçãos onde estivermos. Que Ele nessa noite coloque um cântico novo em nossos lábios e entoemos a Ele, não a Jerusalém, não a Sião e não ao templo, mas a Ele, porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor, de majestade, de tudo quanto a nossa alma faz. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, Deus é digno, Ele é digno, Ele é digno.